A semana que termina foi marcada pela aprovação na Câmara do Fundeb, o principal mecanismo de redistribuição de recursos públicos da educação básica. O fundo está prestes a expirar no fim de 2020. Se a proposta de emenda à Constituição for aprovada no Senado, ele se torna permanente. O Fundeb une verbas federais, estaduais e municipais e é hoje responsável por 40% dos gastos de escolas públicas no país, de creches ao ensino médio. A proposta aprovada pelos deputados amplia a contribuição financeira do governo federal. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz fez um panorama histórico do Fundeb e o Estevão Bertoni falou com especialistas em educação sobre as mudanças em discussão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo. O projeto de lei quer unificar dois tributos federais sobre o consumo, o PIS e o COFINS. Guedes ainda deve apresentar outras propostas de mudança de forma fatiada, entre elas alterações nas regras do imposto de renda e a criação de um tributo similar à antiga CPMF. O Marcelo Rubissec conversou com economistas sobre os impactos do que já foi apresentado. O Congresso vai avaliar o projeto junto com outras propostas de reforma apresentadas pelos parlamentares. Nomes históricos do PSDB foram alvo de investidas de um desdobramento da Lava Jato que apura crimes eleitorais. O ex-governador paulista Geraldo Alckmin foi denunciado pelo Ministério Público e uma operação apurou suspeitas contra o senador José Serra. Eles negam ilegalidades. O Guilherme Henrique falou com cientistas políticos sobre o que esses avanços significam para o PSDB e como eles podem impactar as ambições presidenciais do principal nome do partido hoje, o governador de São Paulo, João Dória. Na saúde, laboratórios que desenvolvem vacinas contra a Covid-19 apresentaram estudos com resultados promissores. Uma delas, considerada a mais avançada, é a da Universidade de Oxford, que está sendo testada com voluntários brasileiros. Mesmo com as boas notícias, ainda vai demorar para que um imunizante tenha a eficácia comprovada e possa ser usado de forma mais ampla, como a gente detalhou aqui no Nexo. Outra vacina chinesa também faz testes no Brasil. O país tem atraído estudos do tipo por causa da situação de descontrole da pandemia, como mostrou o podcast Durma com Essa. São cerca de 85 mil mortos pelo novo coronavírus e mais de 2.200.000 casos confirmados. O Gabriel Maia e o Lucas Gomes mostraram em gráficos como a doença se espalhou pelo Brasil. No exterior, a semana foi marcada pelo acirramento das tensões entre Estados Unidos e China. O governo de Donald Trump acusou o país de Xi Jinping de espionagem e roubo de propriedade intelectual e ordenou o fechamento de um consulado chinês na cidade de Houston, no Texas. Em represália, o governo da China mandou fechar um consulado americano em Chengdu, no sudoeste do país. O César Gaglione detalhou o contexto em que as investidas de Trump acontecem e qual a estratégia de tirar a presença americana dessa cidade chinesa. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.